Eu também amo muito minha esposa, graças a Deus. E o chamado que Deus trouxe não foi só para ela, né? Ou para mim, foi para os dois. E se os irmãos conhecem aqui o Jeová de Aquino, o pastor Jeová de Aquino, foi ele, pela primeira vez que Deus usou para falar que nós iríamos trabalhar juntos. Mas, amado, foi uma luta muito grande, porque o inimigo ele faz de tudo para poder frustrar os planos de Deus, mas ele não consegue, é claro, né? Mas nesse inteirinho, a gente está aí sofrendo, né? Sem muito entendimento. Mas com o tempo, Deus ele vai realmente confirmando isso. E quando Deus ele nos usa, ou melhor, ele quer falar conosco, ele confirma várias vezes, amados, né? Comigo 3 vezes, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele usa um, daqui a pouco ele usa outro, e depois ele usa outra pessoa. Pessoas diferentes, pessoas que não nos conhecem, né? E confirma. E aqui mesmo nós tivemos muitas lutas, né? Porque Deus ele faz da forma que ele quer. Eu estou aproveitando o gancho, né, dela ter falado aí do chamado, e a gente teve muita resistência das pessoas, né? Porque nós sempre fomos pessoas de bastidores. A gente nunca foi de frente assim, embora ela entrou aqui já tinha um ministério. Mas as pessoas costumam olhar pela aparência, irmãos. Esse é que é o problema da humanidade. Deus ele vê coração. Pessoas olham a aparência. Mas quando a gente é transformado pelo Senhor, a gente aprende a olhar como Deus vê. Então, aqueles que você acha que é menos provável, é o que Deus escolhe. Por incrível que pareça, né? Nós já vimos muitas pregações assim, e eu amo essas pregações. Mas muitas das vezes, a gente que está nessa condição, a gente não vê, não enxerga e também não aceita. Por isso que é necessário que Deus faça uma obra e abra a nossa visão, porque se Deus não abrir a nossa visão, nós não vamos enxergar nada. Amém? Mas Deus estando na direção, e a Bíblia diz que em Ele agindo, quem vai impedir? Não é verdade? Ninguém vai impedir a obra de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus também, né? E emendando aqui, amados, a gente, quando Deus nos tirou para a obra, foi para trabalhar visitando famílias, lares, e a gente não media esforços, né? Esse foi o ministério que Deus colocou no coração da gente. Então a gente chegava nos lares e também se falava, é lá na Ceilândia, é lá no setor P, é lá não sei aonde, é lá em Sobradinho, nós íamos. Não tinha esse negócio. Onde Deus enviava as visitas, a gente ia, com muito amor. E muitas pessoas se convertiam e iam para a igreja, queriam ir para a igreja que a gente servia. Aí a gente falava, não, você pode ficar aqui mesmo, não, eu quero servir lá na sua igreja. Mas tão longe assim, mas eu quero ir para lá. Por incrível que pareça, irmãos, então a gente vai arrastando pelo testemunho de vida. E eu louvo a Deus por isso. E é isso que a gente prega também, né? E hoje não vai ser diferente não, irmãos, diante daquilo que Deus me deu para falar. Não é? O Pacheco já começou aqui confirmando para a glória do nome do Senhor o que eu vou falar aqui, que vai se resumir nisso, né? Com relação a viver o que fala, praticar o que lê. Porque se a pessoa só entende, está incompleto. Ele só entende a palavra, e ele só entende a palavra para os outros, para ele não serve. Então é como se você estivesse aí contemplando a sua própria face no espelho, não vai adiantar nada. Então ela tem que transformar a sua vida, tem que trazer o testemunho da sua vida e também para as pessoas que estão ouvindo, amém, amados? Bom, quando eu estava meditando nessa palavra que eu vou falar agora, que Deus me deu, e por incrível que pareça uma serva de Deus, não vou falar o nome, mas chegou e deu o recado, e eu estou aqui, porque seria outra pessoa, mas eu estou aqui por isso, e logo depois que Deus confirmou também, Ele já deu a palavra. Você vê como Deus faz as coisas, né? E eu louvo a Deus por isso. A nossa vida tem que ser assim, experiências com o Senhor. E tem muita gente que ainda está aquém disso,
Mas por quê? Porque você precisa se aprofundar em termos de buscar a Deus, de querer Deus na sua vida, de viver o que Deus quer para você. Não é, irmãos? Nós precisamos gerar no nosso coração querer Deus. Não é coisa superficial, não é coisa que eu aprendi, minha mãe tinha o Deus ali, me ensinava sobre Deus, e papapá, não, aí passa a ser uma coisa pessoal. Sua mãe tem suas experiências, seus pais, estou falando de mãe e tudo, mas é porque eu só tive mãe, né? E tudo, mas você tem que ter as suas próprias, né? E também não são as experiências dos outros, não, é a sua mesmo com o Senhor, né? E isso tem que ser desejar mesmo. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Eu oro e falo, Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Porque se eu não declarar isso, irmãos, Deus sabe. Ele é onisciente. Ele sabe o que é que você pensa, o que é que você sente. Ele te criou. Ele sabe as dificuldades que você enfrenta, as barreiras interiores que você vive, que você convive. Ele sabe de tudo, Ele é Deus, né? Mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir da nossa boca, eu quero. E ainda os pecados também confessados. Senhor, eu pequei assim, assado, etc. Tal. O pecado tem nome. Não é pecou, deixa para lá, e nem perdão pediu a Deus. Então a palavra ela traz essas regras, e é por isso que eu falo que nós temos que viver, porque senão você peca e nunca pede pecado, nunca pede perdão a Deus, nunca se humilha para o Senhor. Não é assim que a palavra nos ensina, né? Muito bem, e o tema é esse aqui, olha, renovando nossa caminhada com Deus, né, no novo ano, no ano de 2025. Precisamos renovar. Mas meditando nessa palavra, queridos, veio à minha mente, nesse ano, e experiências passadas também, e o Espírito Santo vai falando ao coração e a gente vai guardando isso. E veio na minha mente o seguinte, para que vocês possam entender bem qual é a proposta dessa palavra hoje, e eu preciso que vocês entendam esse princípio. Muitas pessoas, no ano retrasado, fizeram vários propósitos, né? No ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, vou terminar o inglês, vou fazer uma faculdade, vou terminar a faculdade, sei lá, vou ficar rico, né? Vou trabalhar muito, para ter condições, quero uma vida melhor, etc, etc. Então, dentre todos esses desejos aí, tem vários, né? Milhares, milhões de desejos aí. Então, esse grupo que desejou, criou os critérios para alcançar o alvo. E conseguiram. Esse é o primeiro grupo. E aí a gente ouve, eu queria passar no concurso X, passei. Eu queria fazer isso e isso, deu tudo certo, tal. E tem um segundo grupo, que é aquele que planeja, mas não acontece. Aí não fez nada também. Tem outros dentro desse grupo que faz alguma coisa. Mas eu quero dizer para os irmãos que ambos estão insatisfeitos. No final estão insatisfeitos. Isso me chamava a atenção, mas por quê? Aquele que não conseguiu nada, até que a gente não entende. Mas é aqueles que conseguiram, né, alcançar os objetivos. Por que ele está insatisfeito? E buscando de Deus, irmãos, só vem algo no meu coração. É porque ele está priorizando as coisas erradas. Não é que é ruim. Não que você não tenha que estudar, que você não tenha que se formar, que não tenha que ser rico, não é isso. Mas ele está priorizando a satisfação do desejo do seu coração. E isso ficou na introdução, né? No meu coração ficou nessa introdução. A palavra de Deus, ela verdadeiramente nos ensina a priorizar, irmãos. Porque não adianta eu fazer 10 cursos superiores aí, como eu vejo muitas pessoas, e não exerce nenhum. Está ainda dependendo da mãe dentro de casa, está ainda dependendo do pai. Não adianta, irmãos, não adianta. E eu já vi esses casos. Então, avaliando isso, só quem não fica triste é aquele que verdadeiramente tem Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque ele tem objetivos, ele conquista esses objetivos, mas Deus está em primeiro lugar. Agora os irmãos entenderam?
Nós precisamos aprender a priorizar Deus na vida da gente. É tipo assim, eu primeiro vou buscar Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas, não é o que a Bíblia diz? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas tem pessoas que a gente vive falando, e isso não entra na cabeça, irmão. Sabe por quê? Porque quando a pessoa vai atrás dos seus, está buscando os seus próprios interesses, para satisfazer o seu próprio coração, mas não vão ficar satisfeitas nesse sentido, porque só quem satisfaz é o Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Eu posso conquistar tudo na vida, mas se Deus não está em primeiro lugar, irmãos, eu vou continuar insatisfeito. Agora, Deus que fez isso mesmo, que criou o homem dessa forma, sabe por quê? Para o homem se encontrar, porque tem muitas pessoas perdidas nessa condição, que é esse grupo, né? Falando dos dois grupos aí, que provavelmente pode estar perdido por isso. Mas lá em Filipenses 3, de 13 a 14, agora os irmãos vão entender perfeitamente, Paulo, ele nos traz algo tremendo. Já ouvimos várias vezes essas pregações, mas ele ensina aqui algo que está dentro disso que eu estou falando agora. E talvez as pessoas elas leiam o texto e elas não percebem, sabe por quê? A mente está ligada em outras coisas. Até para ler a Bíblia, você tem que focar no que a Bíblia está dizendo. Porque se você entender que a Bíblia é a boca de Deus falando com o homem, você vai ter mais atenção. Muitas pessoas não entendem isso, mas a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Mas eu sei também que Deus vai falar demais com muitas pessoas e elas não vão ouvir, elas não querem saber, elas não querem ouvir, mas acredito que vocês não estão dentro dessa classificação aí, irmãos. Todos aqui desejam ouvir a voz de Deus. Olha o que ele fala lá em Filipenses 3, de 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, olha o alvo, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, de quê? Do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O alvo é o chamado, irmãos. Entenderam? É o chamado. Este homem aqui já experimentou de todas as coisas. Ele tem autoridade para estar falando o que ele está falando aqui. Todos conhecem a história de Saulo, né? Que também é Paulo. Todos conhecem. Ele tem autoridade para dizer isso. E ele está dizendo que é o seguinte, ele ainda não alcançou, sabe por quê? Porque nós só vamos alcançar isso aqui se Jesus voltar, como foi cantado hoje, né? Arrebatar a sua igreja, né? Ou então nós partimos daqui para a glória. É no fim que isso vai acontecer, mas é o chamado. O que é mais importante, irmãos? O seu chamado. Não tem nada mais importante do que o seu chamado, o chamado que Deus tem para a sua vida. Mas você precisa acordar, porque se você não acordar, você sempre vai estar priorizando as coisas secundárias na sua vida. Ainda bem que Deus, mesmo eu não entendendo, Ele nos fez chegar onde nós estamos hoje. Foi Deus, e eu louvo a Deus por isso. Porque o homem muitas vezes não entende, irmãos. Não entende, né? Eu posso conquistar qualquer coisa, eu não estou contra isso não, irmão. Você pode conquistar tudo que você desejar, que o seu coração desejar. Mas a prioridade não são todas essas coisas. A prioridade é o seu chamado. Então vamos, né, dissecar isso aqui. Primeira coisa, esquecendo o passado e avançando para o futuro, é o que ele diz aqui. Tem gente vivendo do passado, se fosse povo do mundo, tudo bem, mas crente viver do passado, ele está sendo enganado pelo diabo, está perdendo tempo e não cresce. Ele fica lá no passado, porque isso, porque aquilo, porque aconteceu não sei o que comigo, porque não sei o que, porque eu sou um coitado, porque PPP, é isso que o diabo quer. Por quê? Porque ele vai te parar, ele quer te parar, ele não quer que você avance. Mas olha o que Paulo está ensinando aqui, irmãos.
esquecendo o passado e avançando para o futuro. A minha visão, ela tem que estar no futuro, porque nós sabemos o Deus que a gente serve. E a pessoa não vai estar satisfeita mesmo, irmãos, porque só o que satisfaz, Jesus é a fonte da nossa satisfação. Ponto. Ele é a fonte da nossa satisfação. E a Bíblia diz assim, né? Se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Já falei disso aqui, mas eu vou tornar a repetir sempre, vou repetir sempre, né? Se Deus falar no meu coração, eu vou repetir, porque às vezes tem pessoas que estão sentadas aqui, mas a mente dela não está aqui, o espírito não está aqui, sabe por quê? Porque estão preocupadas com o dia de amanhã, ou o que vai acontecer daqui 3 dias, ou sei lá quantos dias, eu não sei. Mas Deus está chamando a atenção para cá, para que você preste atenção no que o Senhor está falando, para que você corte o caminho, porque senão o seu caminho vai ser muito longo, e o sofrimento vai ser maior ainda. Nós precisamos escutar a voz de Deus, irmãos, e não tem outro lugar, não tem outra forma. Então esquece o seu passado. Você foi maltratado, esquece seu passado. Você não é aquela pessoa mais. Principalmente se você tem Jesus no coração, porque quando o Senhor entra, Ele transforma, Ele muda a nossa vida, como tem mudado a minha. Vocês pensam que todos os dias eu não estou buscando isso, eu não estou sendo mudado por Deus? Estou, sabe por quê, irmãos? Porque nós temos falhas. Eu não posso olhar para as minhas falhas, eu tenho que olhar para o alvo. Qual é o alvo? Hoje eu sei, é exercer o ministério no qual Deus me deu. Então não adianta eu ficar com raiva, fugir da igreja, sumir, ir para outro estado, para outro país, porque Deus não está limitado a essas coisas. Se Ele tem um chamado para você, o seu chamado tem que ser desenvolvido, irmão. Você precisa entender isso. Qual é o seu chamado? O que é que Deus tem falado no seu coração sempre, e você às vezes faz de conta que não está ouvindo? Qual é o seu chamado? Sabe o que importa mais para Deus, amados? As vidas que importam para o Senhor, mas nós somos falhos, e eu preciso que Deus me acorde sempre, que Deus me guie sempre, é nesse sentido, e eu tenho que ter essa responsabilidade de caminhar no chamado. Deus te chamou para pregar? Então seja um pregador. Deus te chamou para pastorear? Seja um pastor. Deus te chamou para ser um missionário? Seja um missionário. Você vai ser muito mais feliz no seu chamado do que sendo um doutor aí e ganhando muito. Posso te dizer isso e afirmar, porque esse dinheiro não vai valer de nada. Você não vai perceber. O devorador vai soprar, vai tirar das suas mãos, porque o Senhor vai te entregar os desígnios do seu coração, amados. É assim que funciona. Nós temos que aprender isso, igreja. Deus está falando isso porque Ele nos ama. Deus nos ama. Eu não estou aqui fazendo nenhuma propaganda não, porque Deus não precisa de propaganda. Eu estou falando de experiências próprias. E Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Nós vamos virar o ano hoje, e o Senhor quer que você tome uma decisão. Você não pode passar mais outro ano à deriva, sabendo que você tem algo da parte de Deus, tem um chamado. Então ele é bem claro aqui no que ele está falando, não é? E olha que esse homem já experimentou riquezas, pobrezas, e ele mesmo disse, né? Eu sei viver nas duas coisas, eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco. Será que você sabe? Se Deus tirar tudo que você tem hoje, você sabe viver assim? Agora mesmo minha esposa estava falando aqui, para que se Deus tivesse que levar, né, nos levasse juntos. Eu penso da mesma forma. Mas será que eu estou certo nisso? Ela está certa? E se Ele não fizer assim? Se Ele não fizer, Ele é Deus. Não é? Mas no coração da gente é isso. Eu não sei como é que eu vou viver daí para frente. Com toda sinceridade, é coisa simples talvez para muitos, mas eu não sei. Porque Deus fez a minha vida assim. E pode ser que eu não esteja certo de pensar assim. Mas quando Ele chamou os dois para trabalhar para Ele. E eu sinto apoiado pela minha esposa nesse sentido. Porque eu já vi também muitos pastores com um chamado, mas a mulher não aceita. A mulher é um peso para o pastor. Porque ela não aceita. Ela não quer fazer daquele jeito e também não quer mudar o coração. Aí fica sofrendo.
fica sofrendo, priorizando coisas do mundo em vez das coisas de Deus. Vai sofrer, porque não é isso que Deus quer. Se a gente parasse para perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de fato? Eu não sei. Então eu quero que o Senhor me ensine, que o Senhor me fale. Agora, eu falei para Deus, Senhor, se for para eu ter um chamado, eu não quero peso, nem minha família, meus filhos, eu não quero nem peso dos meus filhos. E quando Deus confirmou, eu chamei os meus filhos e falei, olha, o chamado não é só meu não, é nosso, e vocês vão ter que entender isso. É regra, irmãos. Deus chamou, e ponto, final. Graças a Deus que eles entenderam, eles também estão andando para o chamado deles, trabalhando no chamado deles. Cada um tem suas falhas, tem suas dificuldades, mas eles estão caminhando, e Deus quer que você caminhe também. Para pensar, irmãos, você quer ter todas as outras coisas? O segredo é, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Então Paulo nos exorta a deixar o passado para trás, seja ele de fracasso ou de conquistas. Eu não tenho que pensar nisso, porque isso atrapalha a vida da gente, isso atrapalha aquilo que Deus tem para você lá na frente, porque às vezes Deus está colocando nas suas mãos ali, sabe, a vitória, e você não está enxergando porque você está olhando para trás. Deus está te mostrando na frente, você está olhando para trás. Como é que uma pessoa vai conseguir caminhar olhando para trás? O que passou, irmãos, passou. Quem vive de passado é museu, né? O povo não fala disso, então nós não vamos viver de passado. Então não fique se lamentando, né, pelos erros cometidos, pelas oportunidades que foram perdidas, porque a gente perde muitas oportunidades, né? E nem pelos projetos não concluídos. Por isso que eu fiz uma introdução daquela forma. Me veio à mente pessoas assim, e a gente lidar com gabinetes, irmãos, então a gente sabe como as coisas vão andando, e Deus muitas vezes nos dá as pregações por causa disso, porque se as pessoas não abrirem o coração, e Deus não dá, né, como é que eu posso dizer, assim, abençoá-las ali se transformarem, né, deixar de caminhar naquela visão pobre, ou uma visão que cega. É assim que Deus faz, Deus abre os olhos da gente, nos mostra a verdade, a pessoa vai viver daquele jeito, e a gente também não vai saber o que está acontecendo, e eu também passei por isso, né? Já passei por isso, e isso vai se confirmando, por isso que eu estou afirmando, amados. Então, não fica olhando para os fracassos, não fica olhando pelo que você passou na vida, você não teve apoio da mamãe, do papai, não sei o que, tem gente que vive disso, irmãos, e o inimigo ele gosta. Eu estou repetindo para que você firme nisso, tá? Então pense assim, lançando para Deus, olha aí o refrigério, lançando para Deus todas as nossas frustrações e ansiedades, por falta de não realizações, né? E creiamos que o Senhor Jesus preste atenção, infinitamente maior do que todas as coisas, e poderoso para transformar as frustrações, ansiedades e fracassos em bênçãos, para que a nossa fé nele seja madura e perfeita, porque a glória é dele, por ele ser o autor e consumador da fé. Nós não vivemos pelas circunstâncias mais, irmão, nós vivemos por fé, e a fé me diz o seguinte: eu sou mais que vencedor, é bíblico, eu vou ter barreiras, vou ter dificuldade, sim, mas eu sou mais que vencedor, e vou caminhar para esse fim, pondo a mão no arado, eu não vou largar mais, eu sou consciente disso. Você pode largar? Pode, Deus deixa, porque Ele te criou com livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, mas Paulo também diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode fazer? Fique à vontade, mas você tem que saber que você está desobedecendo a Deus, e é por isso que nós andamos pianinho na presença do Senhor, porque eu não quero desobedecer a Deus. Eu posso errar, mas não porque eu premeditei, e Deus sabe disso, e Ele conhece os nossos corações, Ele sabe o que você pensa, o que você sente, não é? Nós não sabemos de nada, irmãos,
nós somos cegos daqui a 1 minuto, menos de 1 minuto, né? Milésimo de segundo, nós somos cegos, a gente não enxerga nada. Se Deus não mostrar, se Deus não der sabedoria, não é? Olha como Deus nos dá sabedoria, e você já, muitas coisas, você, eu já sei no que vai dar isso aí. Eu não vou nem dar um passo em direção a isso, porque eu já sei o que vai acontecer. Esse é o poder de Deus na vida da gente. Mas a fé, ela tem visão. A fé nos dá visão. Amém? Porque também tem muitas pessoas se amaldiçoando, irmão. Você já viu isso? Meu salário não dá para nada. Esse salário não presta. Já viram isso? Já viram? Eu estou mentindo? Já vi demais, já ouvi demais. Minha vida está lá, irmãos, Deus deu um apartamento bom, Deus deu isso, daquilo. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Você esqueceu que Deus te deu, você esqueceu de tudo isso e está reclamando. É uma verdade ou não é? Isso é coisa do ser humano, irmãos. E é murmuração, e você está pecando, e você nem presta atenção nisso, né? Já está abastado de coisas. Não presta atenção. Tem saúde, quantas pessoas quer saúde só, irmão? Troca tudo, dinheiro, poder, tudo, pela saúde, não pode, não tem condição. Já parou para pensar nisso? Uma vez o meu irmão, eu era garoto ainda, meu irmão virou para mim e falou, eu falei assim, nós fomos visitar uma família que cuidou dele, criou ele, lá no plano, né, porque há muito tempo que o mais velho saiu de casa, só cuidando lá para poder alimentar, né, trabalhar para ajudar minha mãe a cuidar da gente, né, o mais velho. E quando eu cheguei nessa família, a família reclamou de umas coisas e tal, do que eles estavam passando e tudo. Aí eu falei para ele assim, Divino, engraçado, né? Eu pensei que só a gente que tinha problemas. Eu pensei que só a gente que tinha problemas. Aí ele olhou para mim e falou assim, então ainda bem que você entendeu isso. A partir de hoje, você tem que entender o seguinte, que os problemas nossos não são nada diante dos problemas dos outros. E a gente tem muita mania de olhar para os outros, né? E aí, disso ainda surgem certas invejas. Mas aprendi esse princípio aí. E se confirma realmente, né, naquilo que Deus nos ensina. Então, quais são os fundamentos bíblicos aqui, disso que eu falei agora, né, amados? De lançar para Deus. Eu busco a palavra, porque a palavra ela tem que ser lida e ficar no seu coração, porque é ela que vai trazer a transformação na qual Deus quer que aconteça. Então, o primeiro ponto é lançar sobre Deus as ansiedades. Está lá em 1 Pedro 5,7, né? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Para que eu vou ficar ansioso se Deus é que vai definir a minha vida? Se eu creio nisso, é fé. Então deixa Deus fazer. Mas a gente é ser humano, estou dizendo que lá dentro você não fique, mas você vai agir aqui fora diferente. Deus vai cuidar de você. Né? O segundo ponto, Jesus é maior do que todas as coisas. Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. A glória dele. Terceiro ponto, transformar fracassos em bênçãos. Né? Lá em Romanos 8,28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu passei por uma luta agora, eu passei por uma dificuldade, mas coopera. Então Deus está trabalhando em mim, e eu louvo a Deus por isso, mesmo que não seja bom. Eu louvo a Deus por isso, mas eu não posso deixar de tomar decisões, tá, irmãos? E decisões certas, porque se eu for um crente que eu fico antecipando as coisas, tentando ajudar a Deus e fazendo as coisas do jeito que eu quero, eu não estou sendo sábio. Eu tenho que esperar o tempo de Deus. Eu oro e falo, Senhor, eu estou aqui, o que eu preciso fazer? Eu sei o que eu, né, talvez o que eu deveria fazer, mas será que é para eu fazer? Tudo isso, irmãos, eu questiono para Deus, Senhor, é para eu fazer, senão eu vou ficar quieto e vou esperar um sinal do Senhor. Tenha sabedoria, peça sinal de Deus, Deus vai te dar. Porque isso está dentro daquilo que eu falei de buscar a Deus com o coração. Eu busco com o coração, não é só pelo entendimento, coração, eu quero que Deus me responda, e Ele vai te responder. Então Ele transforma aí os fracassos em bênção. Eu sabendo disso, eu já descanso do Senhor. Para que eu vou ficar ansioso? A ansiedade não tem vez mais. O quarto ponto, dentro daquilo que eu falei
acima, né, irmãos? Amadurecimento de fé, olha. Lá ele diz, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência. Deus, ele está te provando. Você está murmurando? Para de murmurar. Não, eu tenho que entender que Deus, ele está me trazendo, né, me ensinando a paciência. Porque se eu não for paciente, eu vou ser sempre aquele que fica antecipando decisões e fazendo do meu jeito. Depois as coisas dão errado. Ah, Deus não me ajudou. Deus não fez. Isso é o ser humano, irmãos. Eu tomei a decisão, eu que tomei a decisão, eu fiz do meu jeito, e estou dizendo que Deus, da mesma forma, é dizer que Deus falou e Deus não falou nada. Nós temos que ter cuidado com isso. Para você afirmar que Deus falou, você tem que pedir, perguntar para Ele, Senhor, eu quero confirmação, e Ele vai te confirmar, porque Ele não vai deixar a gente enganado. Então não venha, Deus falou? Então você vai sofrer os danos se Ele não falou. Aí daquele que chama o nome de Deus em vão. Irmão, se Ele não falou, Ele não falou. Agora, se eu tenho a certeza, Ele falou comigo, foi algo sobrenatural, Ele falou comigo, então eu não tenho que temer, porque Deus, ele vai te abençoar. Então ele fala, tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sabedoria de Deus. Tiago 1, de 3 a 4. O quinto ponto e último aqui, né, do que eu falei acima, é autor e consumador da fé, é bíblico, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, Ele quem é autor e consumador da fé, então eu tenho que ir nele, e aí Deus vai aperfeiçoar tudo isso na sua vida, e assim, amados, nós vamos andar conforme a vontade de Deus, e uma vez estando na vontade do Senhor, as coisas vão acontecendo, eu não preciso correr atrás, até o dinheiro vem atrás da gente, é bíblico, ele vem atrás, por quê? Porque Deus já tirou esse negócio de ambição do meu coração, a ambição ela serve só para satisfazer o seu desejo, não o de Deus, e se Ele diz que Ele vai prover tudo, Ele vai prover, e eu tenho que crer e ter fé no Senhor, e Ele sempre faz o melhor, quem crê nisso? Ele sempre faz o melhor, e Ele vai fazer o melhor na sua vida. Então, um novo ano traz uma nova oportunidade de renovação, está dentro do tema, e é aquilo que Deus quer que você inculque no seu coração, é renovação, renovação com entendimento da palavra, você agora vai escolher a coisa certa, em primeiro lugar, você pode fazer milhões de coisas também, mas, em primeiro lugar, o reino de Deus. O envolvimento com o seu chamado, com as coisas de Deus. Porque se você tem um chamado e você não desenvolve, ou seja, você não está na posição que você tem que estar, você vai ser uma eterna criança com um grande chamado. Não adianta você ser consagrado a bispo, se você não tem experiência de bispo. Você vai passar vergonha. Os irmãos estão entendendo agora? Não é cargo, irmãos. Deus ele não está preso a isso. A igreja não é cargo. O cargo é consequência daquilo que você vive, do que você exerce na sua vida. Às vezes você já tem um chamado de pastor, porque você cuida das pessoas, visita pessoas que eu nem sabia disso, e depois o chamado vem lá na frente. Agora tem gente que já quer ter o cargo, já quer ter o cargo agora, né? Ser pastor, ou ser bispo, sei lá o quê, ou semideus, ou qualquer coisa assim, e aí o que acontece? Vai apanhar muito até chegar lá, porque o inimigo ele não está nem aí, se você não tem a unção, você está enrolado. Os irmãos estão entendendo, amados? Funciona assim, você trabalha para Deus, você trabalha, e o seu chamado está relacionado com o seu desejo dentro da igreja, do que você vai fazer. A Nané chegou aqui e disse, olha, desde pequenininho eu canto, eu gosto de cantar. Olha aí, olha o chamado dela. Está aí na cara, não é, irmãos? Por um tempo ela não estava exercendo, vai, né, exercer, e assim por diante, já está lá dentro, irmãos. É igual a pessoa chega e fala, pastor, eu não batizei ainda, e se Jesus vier, como é que vai ficar? Eu vou para o inferno? Eu falei, não, meu irmão, o batismo é confirmação daquilo que já está dentro do seu coração, você já creu no Senhor e você vai batizar, então já está lá dentro. O batismo você está externando aquilo que já está dentro do coração,
É assim que funciona, irmão. O reino de Deus é assim, né? Glória a Deus por isso. E você não vai dar passo nenhum errado. Você vai batizar porque você quer batizar. Você sentiu que é isso, tem certeza, tem firmeza. Já está aqui. Eu quero servir Jesus. Eu entendi. Eu quero ser batizado. Agora, quem ainda não entendeu, ele vai ficar naquela, não sei, não sei o que lá e tal. Aí os pensamentos vão enganando e assim por diante o inimigo entra mesmo nessa situação. Então, de novo, um novo ano traz uma nova oportunidade de renovação. Mas a nossa esperança é o Senhor. Amém? É a nossa esperança, é o Senhor. Então não podemos ficar presos aos nossos erros ou vitórias, né? Amém? Do ano que está passando aí, para a glória do Senhor. O que você conquistou, você conquistou. O que você não conquistou, você tem que crer que vai conquistar no ano que vem. É assim que funciona, com o Senhor. Primeiramente Deus na frente para te dar a vitória, porque aí você vai ver que vitória que Deus vai te dar. Aí a gente louva a Deus por isso. Então, Deus nos chama para um novo começo. Quais situações bíblicas, né, também nós podemos agregar? Olha lá em Isaías 43, 18, 19, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Deus, Ele faz coisas novas na vida da gente, irmãos. Deus faz coisas novas. É só você caminhar para esse fim, entender isso. E como aplicar isso, hein, irmãos? Deixe para trás mágoas, arrependimentos e pecados não confessados. Mágoas é pedir perdão. Se você fez alguma coisa de errado, vá lá, rapidinho, pede perdão. Ah, mas eu não senti. Mas você não tem que sentir. Perdão não é sentir, é obedecer a palavra, é atitude. Irmão, me perdoa. Ah, não te perdoo não, mas eu já pedi perdão. Então Deus é contigo, Deus te abençoe, vamos embora, tá? Deus te abençoe. E vai embora. Esquece aquilo e continue caminhando com o Senhor, tá? Estou dando só um exemplo, né? Confie que Deus tem novos desafios e bênçãos para você. Se você não confiar em Deus, irmãos, as coisas não vão acontecer. Ele tem novos desafios, Ele tem bênçãos para nós. Nem que você vá tremendo. Nem que você vá tremendo, mas se Deus falou, Deus te colocou na condição, você foi convidado, você está na linha de frente, então siga aquilo que Deus está colocando no seu coração. O próximo ponto aqui, né, que eu falei o primeiro, é crescendo no conhecimento da palavra. A palavra é tudo, irmãos. O conhecimento da palavra é essencial para superarmos, né, os desafios que virão. Precisamos conhecer a palavra, mas vai chegar o momento que você vai ter que demonstrar também vivência, experiência, porque senão você vai bambear as pernas. Por isso que uma coisa está muito profundamente ligada à outra. Então lá em Salmo 119:5, né, a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e nos guia nas decisões corretas. Eu vou tomar decisões na palavra. Agora, você vai brigar com a esposa porque a esposa está indo para a igreja, a esposa está se desenvolvendo na igreja, irmão? Você é louco? Você é doido? Ou o contrário também é verdadeiro? Você vai brigar com o seu esposo porque ele está se envolvendo com a igreja, que ele não pode se envolver? Misericórdia, você está aí nadando contra o mar, recalcitrando, como o Senhor falou com relação a Paulo, né? Vai nadar contra a maré? É loucura, irmãos, loucura. Quando a minha esposa começou, mesmo eu sendo do mundo, eu falei, não, você vai ser o que você quer ser. Você quer ir para a igreja? Tudo bem, eu não vou, mas você quer ir para a igreja? Vai, então fica à vontade. Mas eu sabia que eu não devia ir contra, e ela foi para a igreja, foi a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas. Josué também, irmãos, 1:8, né, endossa esse raciocínio que diz assim, ó: não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, na palavra. Não estou fugindo daquilo que é a palavra, irmãos, que tem poder. A palavra é Jesus, e se você rejeita a palavra, você rejeita Cristo na sua vida. Aí a palavra é bem forte aí, né? Os que rejeitam Cristo estão na condição de anticristo. Por isso vai aparecer muitos aí. Vocês vão estar entendendo? A palavra é forte, mas não tem outra forma de enxergar.
Só então, amados, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu, por exemplo, sempre quis fazer um curso superior, mas não tinha condições. Minha mãe não tinha condições. Naquela época, naquela época ainda era de graça, sabe? Era de graça, as universidades faziam de graça, mas tinha só a católica, que era lá no, educação física, que eu fazia muito, academia, essas coisas. Aí eu falei, vou fazer educação física, mas eu tinha um problema, eu não conseguia ver negócio de cadáver, desse lado aí, para mim, eu falei, não, então eu estou fora, porque eu não aguento esses negócios aí, vai depender muito. Eu falei, não quero, mas era de graça, eu fiz muitos, irmãos, e não passei, claro. E o tempo foi passando e tudo mais, eu larguei isso para lá. Falei, é um desejo no meu coração, mas é coisa minha. Deixei para lá. Fui se envolvendo com as coisas de Deus depois de velho já. Deus abriu as portas, eu fui ajudar o Bruno, acompanhar o Bruno, porque ele estava fazendo vestibular, Ele falou assim, pai, eu fiquei em física lá na UNB, não sei o que e tal, física não é meu forte. Eu falei, Bruno, vamos fazer um vestibular na particular? Aí ele ficou assim, porque ele sabia que a condição não era tão assim, e tudo, mas vamos lá. Aí eu fui para dar uma força para ele, acabei fazendo, passei. Aí eu ainda pensei assim, esse povo está querendo dinheiro. Fui lá, não, esse negócio está errado, Mas como é que eu passei? Você tem anos e anos que eu não estudo. Sabe o que Deus fez? Mandou uma pessoa que eu nem conheço, irmãos, falar para mim assim, olha filho, eu que estou te dando esse curso, viu? Falou, deixa aí para mim, irmão, eu que estou te dando, não vá se esquecer de mim. Eu fiquei sem entender na hora, falei, mas Deus falou para mim, Ele está me dando o curso, e realmente é uma coisa que não dá para entender. Quanto tempo eu fiquei separado, fui até bem inglês, irmãos, que eu entendo de inglês, igual vocês entendem de mecânico de disco voador, não entendo nada, tenho uma dificuldade com esse negócio de inglês, estou até pedindo a Deus, hoje mesmo eu estava, Senhor, abra minha mente para inglês, sei lá, vai que eu vou lá, e tem que levar uma palavra, quem sabe eu vou levar falar inglês lá, e levar a palavra do Senhor. Mas eu estou brincando, mas a verdade é essa, irmãos, e Deus deu, só que aí eu entendi. Você sabe por que Deus falou isso? É porque as pessoas, quando fazem um curso superior, querem ser superior às pessoas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é ou não é? Quer ser superior aos outros, só porque fez um curso superior, não tem nada a ver, irmãos. As pessoas passam a ser grossa, não trata mais, isso não combina com o reino de Deus, amados, não combina, porque a palavra está voltada para pessoas, compreender pessoas, suportar pessoas mesmo, em amor, é assim que diz a Bíblia. E aí Deus, Ele fez essa grande obra e outras, que eu não vou entrar em detalhes, senão a gente não vai sair daqui hoje. Então, só assim que os caminhos vão prosperar, os seus caminhos vão prosperar. Então, creia no Senhor e acredite que o Senhor está nessa caminhada junto contigo, porque você não está sozinho, o Senhor está contigo. Como é que você vai aplicar, a palavra em si? Crie o hábito de leitura diária da Bíblia. Se você tem dificuldade, vem de manhã para cá, se você não tem nada, no trabalho de manhã, porque todo dia de manhã tem um devocional. Se envolva com a palavra, irmãos, com a igreja, escola dominical, as pessoas não valorizam. Onde eu mais aprendi foi na escola dominical. Por isso que eu glorifico tanto a Deus pelos professores que a gente tem aqui, glória a Deus por isso, tem chamado, e está exercendo o chamado com eficiência, e Deus Ele vai abençoando. Então participe mais dos propósitos de campanha. Nós não fazemos campanha para ser bonito não, irmãos, nós fazemos campanha por necessidade. Nós precisamos criar situações, e Deus fala, faça tal campanha, é assim que faz, dá estratégia para minha esposa, por isso nós trabalhamos juntos. Deus dá estratégia e ela vai naquilo que Deus está falando, e ai dela se não fizer também. Só que as pessoas não valorizam, irmãos. Muitas vezes vai pagar caro em outras igrejas aí para ouvir o que vai ouvir aqui, e não valorizam isso. Mas cada um é que sabe o que faz mesmo, enfim. Mas eu tenho que falar disso, e não é problema ir para outra igreja não, fiquem à vontade. Mas vocês têm que entender que aqui tem alimento. O Senhor está falando contigo, o Senhor está chamando a atenção, e a Bíblia diz que aquele que ama corrige, a palavra ela exorta, edifica a vida da gente, amados. Deus está chamando a sua atenção para mudar muitas coisas na sua vida para o ano que vai entrar aí. Precisa mudar, do jeito que está não dá, irmãos. Deus tem que mudar, sabe por quê? Porque nem nós sabemos como esse ano vai entrar aí.
Como vai ser a situação do país? Bom, a gente tem uma ideia, mas pode ser que não seja mais do que a gente está pensando. Mas eu estou orando, nós estamos orando para que Deus venha nos abençoar. Busque memorizar versículos-chave, irmãos, da palavra de Deus. Por isso que eu estou lendo aqui, para você anotar aí. Aí você guarda isso aí e vai lendo, para que no momento certo Deus fale contigo através do versículo. E Ele fala através dos versículos, né? Para fortalecimento espiritual. Terceiro ponto, aceitando os desafios com fé. Os desafios, amados, são inevitáveis. Isso vai acontecer. Eu estou aqui falando justamente disso para o ano que vem. Vão ter muitos desafios pela frente, pode ter certeza. Mas o Espírito Santo nos capacita a enfrentá-los. Eu quero dizer para você o seguinte, que independente, né, todos nós temos a consciência disso, independente de como vai ser 2025, o Espírito Santo vai nos proteger, o Espírito Santo vai nos guiar, o Espírito Santo vai nos abençoar, o Espírito Santo vai prosperar o nosso salário, o Espírito Santo vai te dar sabedoria para você não ficar fazendo dívida, em nome de Jesus, para estar com os pés no chão e prosperar aquilo que entra na sua casa. Quem crê nisso, irmão? Então que a prosperidade esteja contigo, através do Senhor no seu lar, te abençoando, em nome de Jesus. Tem momento que é recuar, nós precisamos recuar. A guerra é assim, às vezes você ataca, às vezes você recua, depende das suas forças. Então Deus promete, né, estar conosco em todas as situações. Quer que eu prove isso? Isaías 41, 10, 13, eu vou ler aqui. Não temas, 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Olha, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso é palavra, irmãos, e eu pego essa palavra para mim aqui, já estudei ela ali, né? Claro que eu fui o primeiro a ler, mas eu pego ela com todas as forças do meu coração, porque o Senhor é conosco. Eis que envergonhados e confundidos, verso 11, serão todos os que se irritarem contra ti. Ai daqueles que levantam contra a vida do servo de Deus, irmãos. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com a forma que a gente age. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. E a gente vê mesmo o tombo daqueles que se levantam, irmãos. Não que a gente deseje, mas o Senhor é contigo, Ele está falando isso aqui. Então isso vai se cumprir. Por isso que eu estou falando para você ter fé em Deus. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo, tornar-se-ão em nada e perecerão. E o verso 13, irmãos, diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita, amados. Olha que bênção. E te digo, não temas, eu te ajudarei. Quer palavra mais forte que essa, irmãos? Não tem. O Senhor é conosco, o Senhor é contigo, mas nós precisamos entrar de maneira certa no ano que vem. Não é a roupa que a gente coloca que vai determinar se vamos ser abençoados ou não, irmão. Tem pessoa assim? Se não vestir de branco, não entra no reino, não vai ser abençoado no ano que vem. É isso? Não é isso, irmãos. E não é assim que a gente conhece a palavra. Irmão, não estão de branco aí, não se preocupe, não. Eu sei que vocês não estão nessa linha, mas veio agora, eu vou falar, não é? Que eu vejo isso demais em televisão. Eu falo assim, passar o ano novo é isso, entrar o ano novo é se vestir assim? Não tem nada a ver, irmãos, não é externo. A palavra de Deus não tem nada a ver com o que é externo, ela tem a ver com o nosso coração. E você é abençoado independente do que você veste. Amém? Para a honra e glória do Senhor. E aplicar, né? Eu sempre gosto de falar da aplicação. Encare cada desafio como oportunidade de crescer, irmãos. Empresários, preste atenção, empresários que dão a volta por cima, quando eles estão ali para quebrar, irmãos, eles aprendem o plano B, eles aproveitam a situação, a crise, para dar a volta por cima, sim ou não? Quem é empresário aí sabe, que é bem sucedido sabe, ele dá a volta por cima, porque ele entende que a crise é uma oportunidade dele crescer, ele mudar algumas coisas, é assim que funciona. Então, aprenda isso, porque Deus é contigo, irmãos. É porque Deus é contigo. Né? Então, encare cada desafio com oportunidade de crescer. Né?
Dependa mais da oração e do Espírito Santo na sua vida. Quarto ponto, tem que correr aqui. Vivendo em comunhão com os irmãos. Olha o outro ponto aí, que a gente vai bater muito nessa tecla. Se eu tenho que viver em comunhão com os irmãos, imagine com a minha esposa, né? Minha esposa comigo. Porque não adianta eu estar em comunhão com os irmãos na igreja e estou quebrando o pau dentro de casa. Deus não está vendo isso, irmãos? Então eu tenho que aprender ali, né? Eu tenho que aprender, e tem muitas coisas que a gente tem que passar por cima mesmo, sabe por quê? Porque eu sou defeituoso, minha esposa também tem defeito, todos são assim, nós não estamos aqui tapando o sol com a peneira, né? Nós somos defeituosos, nós temos uma natureza pecaminosa, irmãos, mas é por isso que a gente tem que obedecer a palavra. Bom, eu posso ser assim, mas a partir de hoje eu não quero ser mais, eu quero viver feliz, eu decidi ser feliz, então para que eu vou ficar arrumando situações? A decisão é sua, você já tem o Senhor na sua vida. A questão agora é de decidir mesmo. Você quer ser feliz? Quem quer ser feliz aqui? Então seja feliz, amados, com o Senhor, né? No seu lar, com a sua esposa. Tem hora que as coisas apertam mesmo, mas a gente usa de sabedoria, né? Amém? Tanto para um lado como para o outro, né? Então vive em comunhão. A comunhão, irmãos, é vital para fortalecer a igreja, né? Porque família que briga demais enfraquece. O reino está dividido, quem briga muito está dividido. A família é um reino, irmãos. É por isso que o diabo tenta destruir a família. Vocês já pararam para pensar nisso? Analisa para vocês verem. O inimigo tenta destruir a família de todo jeito, irmãos. Quando não é entre o casal, são os filhos, quando não são os filhos, é outra situação. Se você for ficar dando atenção para essas coisinhas do casamento, irmãos, a família não vai resistir, pode ter certeza disso, uma hora ruim. Agora, a hora que ruir, aí Deus te entrega aos desígnios do seu coração, porque a vontade de Deus é que permaneçamos unidos, juntos, independente da situação, da dificuldade. Quer ser abençoado? Pense nisso, irmãos, tem que começar primeiro dentro de nossa casa. Então, no novo ano, devemos renovar o compromisso de amar, ajudar e crescer juntos como o corpo de Cristo. Minha esposa abriu aqui falando isso, amar mais. Ela nem sabe sabia o que eu ia pregar. Amar mais. Eu preciso amar, e amar, irmãos, não é buscar a perfeição no outro, não. Se eu for fazer isso, se for assim, vocês não vão nem olhar para mim, porque eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Amar não tem nada a ver com isso. Amar tem a ver com compreender o que a palavra ensina. E se ela fala, você tem que amar, é com as imperfeições mesmo, e ajudando o seu próximo. Lá em Hebreus 10, 24, 25, diz assim, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros. Como é que você diz ser um cristão e quer viver fora da igreja? Não, porque a igreja só tem problema, igreja é isso, aquilo. Então você é o único que não tem problema, irmão. Você é o único que não é problemático. Igreja é problema. E foi para isso que Deus dá os dons, é para isso que Deus nos capacita, para amar, independente da situação. Ame ao Senhor, ame as pessoas, principalmente, e você vai ver o que Deus vai fazer. Aplicando, envolva-se mais nos ministérios da igreja, promova, momentos de unidade, como orações em grupo e reuniões, irmãos. O que a gente tem feito, senão isso? Mas o inimigo, ele se levanta, semeie na vida do irmão, né? Não daquilo que você quer fazer, mas do que Deus manda você fazer. Não é você que vai decidir o que você vai semear. Deus, ele vai te mostrar. O quinto ponto é superando as lutas com a prática da palavra. Só assim, irmãos, nós vamos vencer. Se eu não praticar, foi o que o Pacheco falou no princípio aqui, como é que eu vou superar? Eu tenho que praticar a palavra. Então a prática da palavra nos fortalece para superarmos as adversidades, como já foi dito antes. Tiago 1,22 diz, sejam praticantes da palavra
e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Os ouvintes vão enganar a si mesmos. Eles têm aparência de crente, têm aparência de servo de Deus, não é? Mas no fundo, quando for provado pelo fogo, porque Deus manda situações para provar, são os primeiros a correr. Por quê? Porque não tem profundidade, não tem raiz, amados. Não oram, não buscam, não aplicam a palavra em suas vidas. Coloque a fé em prática, nós temos que pôr a fé em prática, é justamente nisso, ajudando os necessitados, uns aos outros também. A gente não faz a obra para aparecer, irmãos, para se aparecer. A gente tem que dar satisfação do que a gente está fazendo aqui, ajudando as instituições, porque nós precisamos dar satisfação. Eu não dou satisfação daquilo que eu faço, mas da igreja eu dou satisfação, está aí. Por quê? Porque é sábio isso. Você precisa saber onde é que aquilo que você está dando, para onde vai, o que está acontecendo, Aí chega um certo ponto, se você está cheio de dúvida com isso, aí você vai falar assim, não, ali eu sei que a coisa é diferente, Mas tem muitos que têm dúvida, muitas vezes não ajuda porque tem dúvida, se vai mesmo para o lugar que tem que ir. Testemunhe, amados, sobre o que Deus tem feito na sua vida. Outra coisa, nós não testemunhamos aqui, eu não gosto de colocar os testemunhos aqui, não é para aparecer, para mostrar que o irmão trocou o carro, para mostrar que o irmão comprou uma casa, não é para isso, é para mostrar para você que Deus ele age quando você coloca a sua fé em prática, e está glorificando o nome do Senhor. E quem tem a mente deturpada, ele vai sempre colocar um problema, ele sempre vai jogar para o outro lado, ainda não se converteu, irmão. Tem gente que ainda está se convertendo, e a gente até entende isso, mas cuidado com o que você coloca, com como você vê as coisas. Então é para glorificar o nome do Senhor. Então, concluindo, irmãos, ao entrar neste novo ano, primeiro, esqueça o que passou, não foi isso que falamos? Segundo, cresça no conhecimento da palavra de Deus, sem estudar a palavra, sem se comprometer, sem estar aqui, você não vai crescer. Sem escola dominical, você vai ser raquítico espiritualmente, Terceiro, enfrente os desafios com fé, precisamos ter fé para enfrentar os desafios. Quarto, valorize a comunhão, irmãos, valorize isso, porque já falei que era participando dos eventos, E quinto, por último, pratique a palavra com ousadias. Ainda não terminei. Filipenses 1,6 diz assim, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra está sendo completa. Não acredito no inimigo de falar assim, está vendo? Você acabou de sair da igreja agora e tal, já está agindo aqui dentro de casa desse jeito. Opa, preciso me consertar. Senhor, em nome de Jesus, eu vou me consertar. Me perdoe, Senhor, e eu vou me consertar. Ponto. Você está praticando a palavra, você está procurando praticar. Então, amados, um convite, renove hoje, dentro do que a palavra disse aqui, seu compromisso com Deus. Não é com o homem não, é com Deus, para que o novo ano seja guiado pelo Espírito Santo, cheio de vitórias espirituais e crescimento na comunhão com Cristo. Isso tudo é crescimento com Cristo. Se você ama o irmão, se você procura se preocupar com o irmão, preste atenção, irmão, isso é comunhão com o próprio Cristo, porque Ele está ligado a isso. Nós estamos ligados a Cristo, Cristo ligado ao Espírito Santo e a Deus, Pai. Somos um, igreja, Cristo, Espírito Santo e o Pai. Nós somos um, ligados ao Senhor. Eu queria agora orar, queria que os irmãos se levantassem. Pastora Hilton vai fazer essa oração agora, e aí diante disso você vai pensando, irmãos. Olha que coisa interessante, Me veio o diálogo que o Senhor teve ali com não posso esquecer agora, no poço, samaritana. Me veio isso no coração, amados. Olha o que Jesus falou para ela em um momento do diálogo ali, que a água que ele tinha, preste atenção, a água que ele tinha para ela beber, e se ela bebesse dessa água, nunca mais ela teria sede. Olha como o Senhor está falando das coisas internas, irmãos. Preste atenção, é Ele, é a palavra.
Jamais nós vamos ter sede. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando eu falei no princípio daqueles grupos, tem pessoas que estão misturando as coisas. A satisfação vem por você buscar o Senhor, entender isso. É o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Porque a satisfação das coisas terrenas, irmãos, elas duram às vezes um mês, talvez uns 6 meses, mas depois você cai de novo na situação. Não vai para frente. Mas quando a gente serve o Senhor, e o Senhor se revela a nós, ao nosso coração, que é essa água que Ele nos dá, jamais eu vou sentir falta. Eu vou estar sempre, amados, cheios, satisfeitos por Deus. É tanto que a oração é essa: Senhor, aquilo que o Senhor mandar é bem-vindo, mas eu já estou farto, porque o Senhor tem abençoado. Quem crê nisso, irmão? Então, em nome de Jesus, entre este ano agora com esse pensamento, busque ao Senhor, leia a Bíblia, ore mais, coloque o Senhor nos seus planos. Senhor, é para eu fazer isso? Não é, E Deus, Ele vai te responder. Peça para o Senhor te responder, irmãos, porque o Senhor responde, mas peça com fé. Até para pedir a Deus tem que ser com fé, e o Senhor vai te abençoar, continuar te abençoando, que eu sei que você é abençoado, vai continuar sendo abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos orar mais, porque esse ano agora vai ser necessário nós orarmos muito como igreja, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. E você que de repente está aqui, ainda não tem Jesus, antes desta oração, e você quer entrar no ano de 2025 diferente, você precisa convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida. Não existe riqueza maior do que essa. Amém. É só Ele que pode nos dar paz. Amém. É só Ele que pode transformar a nossa vida. Ele é a nossa esperança no momento da aflição, como foi pregado aqui. Entregue a sua vida para o Senhor, renove a sua aliança com o Senhor. Mesmo que nós erramos, nós falhamos, como foi dito aqui, mas quando você se entrega nas mãos de Jesus, Ele responsabiliza. Tem alguém aqui que quer entrar em 2025, renovando a sua aliança, convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida? Se te levante a sua mão, nós vamos orar por você. Não tem? Amém. Pode vir aqui. Glória a Deus. Tem alguém aqui? Pode vir. Não precisa ter vergonha. Amém. Feche seus olhos. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Vem aqui, princesa. A maior decisão que você está fazendo na sua vida. Porque a sua vida vai mudar. A nossa maior riqueza é ter Jesus como Senhor na nossa vida. Ele transforma de dentro para fora. E você veio por livre e espontânea vontade. Fala, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. E eu recebi a tua palavra. Eu recebi a tua palavra. E eu quero te convidar. Eu quero te convidar. Para ser o Senhor. Para ser o Senhor. Salvador da minha vida. Salvador da minha vida. Escreva meu nome no livro da vida. Escreva meu nome no livro da vida. Me ensina a andar nos seus caminhos. Me ensina a andar nos teus caminhos. Eu preciso dessa mudança. Eu preciso dessa mudança. Eu preciso desse milagre. Eu preciso desse milagre. Eu mesmo não consigo. Eu mesmo não consigo. Por isso eu estou me entregando. Por isso estou me entregando. Totalmente a ti. Totalmente a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, está aqui tua serva, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Ela ouviu a tua palavra, Senhor. Um dia, Senhor Jesus, eu fiz como ela. Eu estava com a minha vida totalmente destruída. Mas quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, o Senhor começou a mudar a minha vida de dentro para fora, Pai. Assim como o Senhor fez com a minha vida, muda a vida dessa jovem. Muda, Senhor Jesus, o interior dela.
Apaga seu passado, Senhor. Faz tudo novo. Caminha com ela, Senhor Jesus, em 2025. Oh, papai, ministrando a sabedoria que vem do alto. Espírito Santo, nós entregamos a tua filha sob os cuidados do Senhor. E nós profetizamos um divisor de água em 2025 na vida da tua serva. Em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Sim, Pai. É uma vida mais, vale mais do que o mundo inteiro. A sua palavra foi pregada, Senhor. Olha o coração das pessoas que estão aqui. Senhor, olha a necessidade do teu povo, Senhor. Jesus, olha a necessidade de cada coração. Jesus, 2024 nós passamos porque o Senhor segurou na nossa mão. O Senhor nos deu força. O Senhor nos levou a ter atitude. Nós passamos por dificuldade, mas o Senhor esteve conosco, Senhor. E nesse último dia do ano nós pedimos o Senhor: entra agora com a tua provisão. Entra com teu rio, Senhor. Entra com a tua provisão, com teu milagre em cada casamento, em cada família, em cada relacionamento. Deus, traga salvação, traga cura. Jesus, seja o Senhor de cada família que está aqui. Cada família que está aqui, papai, seja renovada pelo teu poder. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós ministramos, ó Pai, um ano repleto da presença do teu Espírito sobre cada lar, sobre cada família. Nós profetizamos que vamos entrar em 2025 com o Senhor à frente, direcionando as nossas vidas, Pai. Não permita nenhuma família que está aqui sair da mesma forma, Jesus. Escuta o clamor, o gemido, a oração de cada família que está aqui. O Senhor sabe aonde cada um precisa de um milagre. Nós entregamos em tuas mãos, Pai, e tomamos posse da nossa vitória, em nome de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, irmãos, nós vamos fazer agora a Santa Ceia. Amém, Jesus. Aleluias, glória a Deus. Amém, Jesus. Eu vou procurar ser rápido aqui, irmãos, mas são pontos também que nós precisamos entender na ceia. São 3 faces da ceia do Senhor. Eu vou passar para os irmãos. A maior parte, do que sabemos sobre a ceia do Senhor vem de dois principais lugares da Bíblia, que a gente sempre lê aqui, 1 Coríntios 11, de 23 a 32. O outro é encontrado nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e que nos dá detalhes, sobre o que as pessoas costumam chamar de a última ceia. A ceia do Senhor, queridos, deve ser um momento de grande alegria, porque o Senhor se entregou por nós. Então, para todos os cristãos, precisamos nos alegrar, porque agora nós temos salvação por causa do Senhor, por causa dessa atitude de Cristo na cruz do Calvário, amém? Que já era plano também de Deus para as nossas vidas. Então, isto é a mesa do Senhor. E abrindo um parênteses aqui, eu quero agradecer, as irmãs que estão cuidando da mesa, parabéns, viu? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor sempre levanta pessoas para estar cuidando da mesa dele. Antes era Socorro, há muito tempo atrás, e eu estava sentado ali, e lembrando disso. E ela fazia com muito carinho, irmãos, com muita dedicação. Hoje a irmã Júlia, que está cuidando aí juntamente com a Magnória, e outras irmãs que ajudam. Então nós quero aproveitar a oportunidade, nós queremos agradecer as irmãs pelo carinho, e a mesa está bonita por conta disso, Então só ele tem o direito de convidar alguém para comer com ele. Então nós estamos aqui hoje
para comermos com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro ponto, a ceia do Senhor é um ato simples, amados, né? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e o partiu. A gente sempre lê isso, né? Sempre fica na lembrança da gente. Em um ato muito simples, ele pegou o pão e tomou o vinho e deu aos discípulos. Quando tomamos a ceia do Senhor, queridos, não a transformamos em um grande ritual, apenas observamos a ordenança de Cristo. É uma ordenança, né? Não há a transubstanciação dos elementos, né? O pão não se transforma em carne, o vinho não se transforma em sangue, não existe isso, amém? Lucas 22:19 diz: todo o propósito da ceia do Senhor é que lembremos o que Jesus fez na cruz do Calvário. Isso não sai do nosso pensamento. Hoje nós entendemos também com maturidade, né, com relação à morte de Jesus na cruz, porque no início é até difícil da gente entender, mas depois a gente vai percebendo o amor, e é por isso que a palavra nos fala tanto de amor, irmãos. Olha o amor, primeiro Deus nos amou, e não é muito Ele pedir que nós amemos a Ele e ao próximo, não é? É por isso que a gente prega a palavra do Senhor assim. Então nós amamos as pessoas porque Deus nos amou primeiro, e também nos amamos, né? Foi dito aqui pela Ananéias, que nós temos que nos amar, e também temos que nos perdoar, irmãos. Tem pessoas que não se perdoam, os perfeccionistas são assim, muitas vezes eles não se perdoam. Eu estou falando isso porque eu estou largando esse negócio, não sou perfeito, mas gostar das coisas bem perfeitas, irmãos, isso não é de Deus, entende isso? Entende? Então eu não me perdoava por certas coisas, por incrível que pareça, tudo tem a ver com a gente, né? Com o comportamento nosso mesmo, né? Então eu estou lembrando disso agora. Então eles não se perdoam muitas vezes, pelo erro que cometeu. Isso não é bom. Nós somos falhos, nós somos seres humanos, né? O Senhor nos entende da forma que a gente é, e nós temos que ser como nós somos, nós não temos que imitar ninguém, nós temos que ser nós somos verdadeiros naquilo que nós somos, com as nossas falhas, né? Com os nossos acertos, mas nós somos verdadeiros. Então a ceia do Senhor, que é o terceiro ponto, é um símbolo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. É um cálice mesmo, irmão, de sofrimento, porque o que Jesus passou no Calvário, eu tenho certeza que nenhum de nós cumpria, com certeza, e nem vai aparecer ninguém que possa cumprir, né, esse propósito que Deus deu a Cristo. É por isso que Cristo, Ele está em primeiro lugar. Cristo é a porta, Cristo é a entrada para o reino, amados, e nós amamos Cristo, nós louvamos o nome do Senhor, né? Fomos transformados por Ele, para estarmos no seu reino, né? Porque estamos vivendo o reino de Deus aqui, amém? Então Lucas 22:20 diz assim: quando Jesus disse que este pão é meu corpo e este cálice é meu sangue, Ele não quis dizer isso literalmente, tá? Quando ele disse isso, ainda não tinha ido à cruz, ele não tinha morrido neste momento. Obviamente, ele está falando de um símbolo, não do seu sangue real. Isso é muito importante, por isso que eu estou enfatizando, irmãos, tá? Para entender melhor, Jesus disse uma vez, né? Eu sou a porta, e foi aquilo que eu disse aqui, ele é a entrada do reino. Se não for por Cristo, você não entra no reino. É por isso que a gente faz o apelo, a pessoa vem aqui e aceita Cristo como a irmã aceitou. Eu tenho certeza que a vida dela vai mudar, e vai mudar para melhor, viu, irmã? Em nome de Jesus, creia nisso, amém? Então, não significa que ele era um pedaço de madeira também, né? Ele disse: eu sou o pão da vida. Estou falando de cruz aqui no caso, né? Eu sou o pão da vida. Ele estava dando simbolismo a isso, que são os elementos que estão na mesa do Senhor. Então a conclusão, irmãos, a ceia do Senhor é uma declaração de fé. Sempre que você come este pão e bebe este cálice, proclama a morte do Senhor até que Ele venha. Mas Ele já está à destra do Pai. Ele morreu,
e ressuscitou, está à direita do Pai. Amém, amados? Intercedendo por nós. Então, 1 Coríntios 11, 26 diz: quando você toma a ceia do Senhor, está pregando um sermão. Nós olhamos para a cruz, estamos ansiosos pelo fato de que Jesus está voltando, e ele diz que faça isso até que ele volte. Jesus não ficou morto, ele está voltando novamente, e foi o que nós cantamos aqui no início, e nós esperamos ansiosamente a volta do Senhor. Todo cristão espera ansiosamente a volta do Senhor, amém? Então eu queria que os irmãos ficassem de pé, eu quero orar. Os irmãos vão vir à mesa aqui para preparar a ceia, eu vou orar e os irmãos já vão poder vir se servindo aqui. Eu queria que os irmãos fossem um pouquinho mais rápido, para ver se a gente passa ali então a virada, né? Já com a ceia na mão, para a glória do Senhor, e virando esse ano, vai ser uma bênção, né? Ceando, amém? Então a Bíblia diz assim, amados: examine a si mesmo. Se examinar, amados, é justamente se há alguma coisa que vem do seu coração com relação à sua vida, você tem que pedir perdão a Deus. Examinar é isso. Então peça perdão ao Senhor. Quem vai participar da ceia, irmãos? Os que são batizados, né? Isso é muito importante entender. E aqueles que estão aqui de outras igrejas, estão visitando e estão em comunhão com a sua igreja. Olha a importância de estarmos em comunhão com a igreja para participar da ceia do Senhor. Amém, amados? Eu vou orar nesse sentido. Você coloque diante de Deus, como a gente vai se colocar aqui também. Senhor, neste momento, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor Jesus, o nosso caminhar. Senhor, olhe para os nossos corações, Senhor. Se há alguma falta em nós, neste momento, Senhor Jesus, eu peço perdão dos meus pecados, perdão, Senhor Jesus, dos pecados da minha família, Pai, dos irmãos também da igreja, em nome de Jesus. E o Senhor venha nos perdoar, Senhor Jesus, e que esta noite, Senhor Jesus, seja uma noite, Senhor Jesus, de bênção, Senhor, de sentirmos verdadeiramente a Tua presença, Pai, como está forte aqui, para a glória do Senhor, Pai. A palavra diz que 2 ou mais reunidos, em Teu nome estaremos juntos. Os irmãos já podem vir se vindo, tá, amado? Em nome de Jesus. Então que o Senhor venha nos perdoar e nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode vir à mesa, amados. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Sejam rápidos, tá, irmãos? Por favor, porque o tempo está passando. Novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais
glória a Deus. Há alguém que não recebeu, amados, o cálice e o pão? Não? Amém, glória a Deus. Queridos, a palavra já foi lida. Então, que todos comam o pão em nome de Jesus. Amém? Pode dar glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos e te glorificamos. Te agradecemos por esse momento tão maravilhoso, Pai. Aleluias. E agora, queridos, troque o seu cálice, ou com o seu esposo, ou na sua família aí, né? Renovando a aliança, amém? Com o Senhor e com a família, amém? E nós vamos participar do cálice com a contagem ali, né, na virada do ano, tá bom, amados? Amém. Renovo minha aliança contigo. Amém. Glória a Deus. Amém. Renovo minha aliança contigo, minha irmã. Amém. O Bruno está aqui? Renovo minha aliança contigo, meu irmão. Renovo minha aliança contigo. Amém. Aí a mesa vai ficar aí, atenta à contagem regressiva aí, tá, amados? Hilton, não vai longe não. Amém. Renova minha aliança contigo, meu irmão. Voltou ocupada. Renova minha aliança contigo, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Acho que ainda vai dar tempo ali. Deixa eu descer aqui para renovar. Olha lá, olha lá. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, amados. Glória a Deus. Rapidinho. Quando virar, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Glória a Deus! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Que Deus abençoe cada um de vocês! Volto pro mundo, não. Não volto pro mundo, não. Salvo pelo teu amor, resgatado das trevas e do pecado, encontrei a cruz. Eu fui salvo, eu fui salvo, eu fui salvo de Jesus. Eu fui salvo, eu fui salvo, eu fui salvo de Jesus. Feliz ano novo! Glória a Deus! Estamos em 2025! Oh, glória a Deus! Qual vai ser a sua primeira oração? Qual é a sua primeira oração, irmãos? Oh, levante a mão para o céu agora! Senhor, nós te agradecemos, porque nós entramos em 2025 e nós queremos consagrar 2025 ao Senhor. Nós queremos colocar nossa família, a família Filadélfia, a família brasileira, a nossa
nossas vidas no altar do Senhor. Segura na nossa mão, caminha conosco, Pai. Que esse ano de 2025 seja um ano, papai, de provisão, de maturidade, Senhor, de amadurecimento. Nós entregamos em Tuas mãos, ó Deus. Nós Te louvamos por cada família que tem entrado por essas portas, ó Deus, e Te louvado e glorificado o Seu nome neste lugar. Nós Te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Erma, da pastora Valéria, que são filhos, ó Deus. Pai, obrigada, Deus, por eles estarem aqui conosco. Nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem a fazer na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, vamos dar uma glória a Deus bem alto. Amém, uma salva de palmas. E eu queria chamar o pastor Isaías, o pastor Marcelo. Nós fizemos 500, olha, quem quiser consagrar sua casa para o Senhor, você vai chegar na sua casa hoje, depois das festas, quem for jantar aqui, amém, quem não for, você vai pegar aqui, quem quiser, nós vamos fazer um propósito, 12 meses de unção, para 12 cultos, para 12 meses de unção. Domingo agora, vamos começar o propósito. Serão 14 casais ministrando. E você que quer consagrar sua casa, entrar nesse propósito, pode vir aqui pegar o óleo. Amém? Você vai ungir a sua casa. Em nome de Jesus, pega esse óleo, nós oramos sobre ele, e nós ministramos, unge os umbrais da sua casa, unge as janelas, entra na sua casa e diz, eu consagro a minha casa, eu consagro a minha família, eu consagro o meu trabalho, eu consagro o meu relacionamento, eu consagro todas as minhas decisões, nesse ano de 2025 eu consagro ao Senhor. Creia, é pela fé, em nome de Jesus. Falei, Senhor, não é o óleo, mas, Senhor, é a atitude que eu estou tendo de consagrar, de entregar na Tua mão. E eu creio, Senhor, nós cremos que cada família em 2025 vai ser surpreendida pelo poder de Deus, ao orar, ao ungir a sua casa. Creia no poder de Deus, creia na unção de Deus, porque o Senhor é contigo, amém? Aleluia. Aleluia. Pastor Odenor vai terminar o culto. E eu quero dizer para vocês que quem for passar o jantar aqui, na tenda, quem pegou o convite já? Quem pegou os convites? Quem não pegou os convites, a Ana está lá na portaria. Olha, quem vai, no convite está escrito onde você vai passar por aquela porta vermelha. O Valdir já tem um casal lá, você vai entregar o convite. Já tem a mesa para você sentar, você vai ver o número da sua mesa, amém? E ali no anexo, as pessoas que estão, pegar o convite e ver que está no anexo, passa por aquela porta ali, amém, irmãos? Então quem for jantar aqui, pegue o convite lá na portaria com a Ana. Amém, amados? Então vamos orar, né? Agradecendo o Senhor. Senhor, nós Te louvamos e Te glorificamos, Pai. Encerramos, Senhor Jesus, o culto deste ano, né? Já o ano novo, Pai, para a glória do Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor Jesus, os Teus servos, a Tua igreja, as bênçãos do Senhor sobre cada família aqui, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a Sua igreja na face da terra. Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe e um bom jantar.